Ele pensou que ela era apenas outra garçonete desajeitada. Ele pensou que seu dinheiro poderia comprar-lhe silêncio e obediência. Mas quando o homem mais rico de Roma trouxe sua mãe moribunda a um restaurante de Nova York, ele não esperava que a garota derramando a água guardasse a chave do segredo mais sombrio de sua família. Lorenzo Ricci estava pronto para fazê-la ser demitida por um erro simples, mas então ela abriu a boca. E o que saiu não apenas o parou frio. Isso trouxe um bilionário de joelhos. Você não vai acreditar quem ela realmente é. O ar dentro do L'Horizonte, o estabelecimento de refeições mais exclusivo de Manhattan, cheirava a azeite de trufas, couro vintage e ansiedade. Era uma noite de sexta-feira, e o gerente de andar, Sr. Henderson, já estava suando através de seu terno sob medida. Mesa 4 precisa ser limpa agora. Henderson sibilou, estalando os dedos para Tessa. E arrume seu avental. Você parece que esteve correndo uma maratona. Tessa escovou uma mecha de cabelo escuro rebelde atrás da orelha e assentiu, engolindo sua exaustão. Ela tinha estado correndo uma maratona. Metaforicamente falando, entre seus turnos duplos no restaurante e as crescentes contas médicas para seu irmão mais novo, Toby, ela não tinha dormido mais de 4 horas por noite em 3 meses. Sim, Sr. Henderson, Tessa murmurou. Ela pegou uma jarra fresca de água gelada e alisou a frente de seu uniforme. Ouça-me. Henderson agarrou o braço dela, seu aperto firme. Os VIPs acabaram de entrar. Esse é Lorenzo Ricci. Ele possui metade das rotas de navegação no Mediterrâneo. Se você respirar muito alto perto dele, você está demitida. Você entende? Ele é notoriamente difícil. Tessa olhou para a entrada. Um homem estava entrando, ladeado por 2 guardas de segurança que pareciam que mastigavam vidro no café da manhã. Lorenzo Ricci era inegavelmente bonito, mandíbula afiada, olhos da cor de café expresso e um terno de carvão sob medida que provavelmente custava mais do que todos os ganhos da vida de Tessa. Mas era a frieza em seu rosto que se destacava. Ele parecia um homem que tinha esquecido o que a alegria sentia. Ao lado dele, agarrando seu braço com uma mão frágil e trêmula, estava uma mulher idosa. Ela usava um véu preto e um casaco que parecia muito pesado para sua pequena estrutura. Ela parecia aterrorizada, seus olhos saltitando pela sala lotada como se estivesse presa em uma gaiola. Eu entendo, Tessa disse. Eu serei invisível. Ela não deveria pegar a mesa VIP. Aquilo era geralmente reservado para o garçom principal, Claude. Mas Claude estava atualmente no beco lidando com um ataque de pânico, deixando Tessa como a única garçonete com experiência suficiente para lidar com a sessão sem derrubar uma bandeja. Tessa se aproximou da mesa com a graça silenciosa que ela tinha aperfeiçoado ao longo de 5 anos de serviço. Lorenzo já estava sentado, verificando impacientemente um relógio de ouro em seu pulso. A mulher idosa, sua mãe, estava murmurando para si mesma, suas mãos torcendo um guardanapo de linho. Com gás ou sem gás? Tessa perguntou, sua voz suave. Lorenzo não olhou para cima. Sem gás? Sem gelo. E traga a lista de vinhos. A lista de reserva, não aquela que você dá aos turistas. Claro, senhor. Tessa colocou os copos de cristal. Enquanto ela derramava a água para a mulher idosa, a mulher de repente se impulsionou para a frente. Sua mão atingiu a imagem. Splash! Água gelada em cascata sobre a toalha de mesa cara, encharcando a borda do casaco de veludo da mulher e espirrando no sapato polido de Lorenzo. O restaurante ficou em silêncio. Era como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Lorenzo se levantou tão abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Droga! Ele rugiu, sacudindo seu punho molhado. Você é incompetente? Eu sinto muito, senhor. Tessa gaguejou, pegando um pano para enxugar a água. Ela se moveu, e eu não culpo minha mãe por sua falta de jeito. A voz de Lorenzo ecoou até o fundo da sala. Outros clientes estavam olhando.
Senhor Henderson já estava correndo pelo chão, seu rosto pálido como um lençol. A mulher idosa, senhora Catarina, começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era uma baleia de confusão e angústia. Ela começou a bater na própria cabeça com as palmas das mãos, balançando para frente e para trás. Mamãe, baste! Lorenzo sibilou, tentando agarrar as mãos dela. Ele parecia mortificado. Pare com isso. Você está fazendo uma cena. Catarina se afastou, gritando em uma linguagem rápida que soava como italiano, mas mais grossa, mais áspera. Ela estava apontando para a água derramada, aterrorizada, divagando sobre a inundação e os papéis perdidos. Eu disse, pare! Lorenzo estalou, sua paciência estalando. Ele olhou para Henderson. Tire esta garota incompetente da minha vista e dê um sedativo à minha mãe agora. Henderson agarrou o ombro de Tessa rudemente. Você está acabada, Tessa. Saia. Bata o ponto e saia. Tessa sentiu as lágrimas picando seus olhos. Ela não podia perder este emprego. A cirurgia de Toby era em 3 semanas. Por favor, foi um acidente. As baleias da velha mulher ficaram mais altas. Ela estava hiperventilando, arranhando a garganta como se não pudesse respirar. Lorenzo pareceu desamparado pela primeira vez, o pânico rachando sua máscara de pedra. Ele não sabia como alcançá-la. Ele estava falando italiano padrão com ela, suave e moderno, mas ela não o estava ouvindo. Tessa parou. Ela olhou para a mulher. Ela conhecia aquele som. Ela conhecia aquele ritmo. Não era apenas italiano. Era um dialeto antigo, específico do sul profundo da Sicília, de uma vila chamada Corleó. Um dialeto que quase ninguém falava mais. Era o mesmo dialeto que a avó de Tessa costumava cantar para ela antes de morrer, ignorando o aperto de Henderson. Tessa deu um passo à frente. Ela caiu de joelhos bem ao lado da mãe do bilionário em soluços. O que você pensa que está fazendo? Lorenzo latiu. Afaste-se dela. Tessa o ignorou. Ela pegou as mãos trêmulas da velha mulher e as dela e olhou-a diretamente nos olhos. Luco luna luna seora. Tessa sussurrou suavemente. O sol nunca esquece a lua, minha senhora. A sala estava mortalmente silenciosa. Catarina congelou, sua mão parou de tremer. Ela olhou para baixo para a jovem garçonete no uniforme barato. Para, Catarina sussurrou, sua voz rachando. Tu pare língua. Você fala a língua de casa. Tessa sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Veja non pangerdo. Sim, não chore. A água lava a dor. Lorenzo Ricci ficou congelado. Sua boca estava ligeiramente aberta. Ele olhou de sua mãe, que agora estava acariciando calmamente a bochecha de Tessa para a garçonete que ele tinha acabado de tentar demitir. Ele tinha contratado os melhores médicos em Roma, as melhores enfermeiras em Londres, e nenhum deles podia acalmar sua mãe durante seus episódios. E aqui estava uma garçonete em Nova York falando o dialeto de sua bisavó, um dialeto que o próprio Lorenzo mal conseguia entender. Quem é você? Lorenzo sussurrou, a raiva substituída por puro choque. Tessa se levantou, alisando sua saia. Ela olhou para o Sr. Henderson, então para Lorenzo. Eu sou apenas a garçonete desajeitada, senhor, e eu acredito que acabei de ser demitida. Ela se virou para ir embora, seu coração batendo forte em seu peito. Espere. A voz de Lorenzo não era uma ordem desta vez. Era um apelo. Tessa não parou. Ela empurrou as portas duplas para a cozinha, suas mãos tremendo incontrolavelmente agora que a adrenalina estava desaparecendo. Tessa. Ela girou perto da estação de lavar louça. Não era Lorenzo. Era o Sr. Henderson, parecendo que estava prestes a ter um derrame. Não dê mais um passo, Henderson ofegou. O Sr. Rich quer vê-la. Eu bati o ponto, Gary. Tessa disse, usando o primeiro nome do gerente pela primeira vez. Você me demitiu, lembra? Eu não quis dizer isso. Henderson mentiu, enxugando o suor da testa. Olha, a velha senhora, senhora Catarina, ela não vai comer, ela não vai beber,
Ela está pedindo pela garota com a voz. Se você não voltar lá, Rich vai comprar este prédio só para demolir comigo dentro. Tessa hesitou. Ela pensou em Toby. Ela pensou no aviso de despejo na bancada de sua cozinha. Orgulho era um luxo que ela não podia pagar. Certo, ela disse, mas eu não vou atendê-lo. Estou apenas ajudando-a. Quando Tessa voltou à sala de jantar, a atmosfera tinha mudado. Os outros clientes estavam fingindo não assistir, mas cada ouvido estava sintonizado na mesa 4. Lorenzo estava de pé ao lado da cadeira, parecendo desconfortável. Quando ele viu Tessa, ele realmente puxou uma cadeira para ela. Uma garçonete sentada na mesa VIP. Por favor, Lorenzo disse, sua voz rígida. Sente-se, Tessa sentou. Senhora Catarina imediatamente estendeu a mão e agarrou a mão de Tessa, segurando-a como uma tábua de salvação. Ela começou a murmurar naquele velho dialeto siciliano, perguntando sobre as oliveiras e as cabras. Tessa entrou na brincadeira, inventando uma história sobre a colheita ser boa este ano, usando o vocabulário que ela tinha absorvido de sua nona anos atrás. Por 20 minutos, Tessa alimentou a mãe do bilionário com colheradas de risoto, acalmando-a entre as mordidas. Lorenzo as observava como um falcão, analisando cada palavra. Quando Catarina finalmente adormeceu em sua cadeira de rodas, exausta, mas pacífica. Lorenzo serviu um copo de vinho. Ele não o serviu para si mesmo. Ele o empurrou em direção a Tessa. Beba, ele disse. Isso custa mais do que seu aluguel mensal. Tessa ignorou o vinho. Por que você me chamou de volta, Sr. Rich? Como você sabe esse dialeto? Lorenzo perguntou, seus olhos se estreitando. Isso não é italiano ensinado nas escolas. Isso é siciliano influenciado por alberesia, especificamente das colinas perto de Palermo. Minha mãe não ouviu ninguém falar isso desde que sua irmã morreu há 30 anos. Tessa enrijeceu. Minha avó era de lá. Ela me criou. Qual era o nome dela? Isabela, Tessa mentiu. Ela usou seu nome do meio. Ela sabia que a história de sua família era complicada. Algo sobre um escândalo e uma fuga para a América. Mas ela não queria este homem poderoso investigando sua vida. Apenas Isabela. Lorenzo estudou o rosto dela. Você tem os olhos dela. Os olhos da minha mãe. Eu tenho trabalho a fazer, Sr. Rich. Não, você não tem, Lorenzo disse, alcançando o bolso de sua jaqueta. Ele puxou um talão de cheques. Minha mãe tem demência em estágio inicial. É agravado por estresse e viagens. Estamos em Nova York por 2 semanas para uma fusão com a Ventura Holdings. Eu não posso tê-la gritando em saguões de hotel. Ele destampou uma caneta tinteiro. Eu preciso de uma companheira para ela. Alguém em quem ela confia. Alguém que fala a língua de sua infância. Ele olhou para Tessa. Eu te pagarei $10.000 por 2 semanas. Todas as despesas pagas. Você fica na suíte penthouse conosco. Tessa engasgou com sua própria respiração. 10.000. Isso cobriria a cirurgia de Toby. Isso quitaria o aluguel. Era um milagre. Mas, Lorenzo adicionou, sua voz ficando fria novamente. Há regras. Você não fala com a imprensa. Você não fala comigo a menos que eu fale com você. E você não, sob nenhuma circunstância, pensa que isso nos torna amigos. Você é uma ferramenta para manter minha mãe quieta. Temos um acordo? Tessa olhou para seu rosto arrogante. Ela o odiava. Ela odiava o jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse um móvel que ele tinha acabado de comprar. Mas ela olhou para a velha mulher adormecida, cuja mão ainda estava apoiada no pulso de Tessa. E ela pensou em seu irmão. Faça 15.000. Tessa disse, sua voz firme. Lorenzo piscou. Um canto de sua boca se contraiu, quase um sorriso, mas não exatamente. Ele escreveu no cheque, arrancou-o, deslizou-o pela mesa. 15.000, Lorenzo disse. Esteja no Plaza Hotel amanhã às 8h da manhã. Não se atrase. E, senhorita Reynolds, Tessa Reynolds, senhorita Reynolds, se você derramar algo em mim novamente,
Eu garantirei que você nunca mais trabalhe nesta cidade. A suíte do Plaza Hotel era maior do que todo o prédio de apartamentos em que Tessa cresceu. Tinha 3 quartos, uma biblioteca e uma vista do Central Park que parecia uma pintura. Quando Tessa chegou às 7h55 da manhã, vestida com seu melhor e único blazer, ela foi recebida não por Lorenzo, mas por uma mulher que parecia um tubarão em um vestido de seda. Você é a ajuda contratada, a mulher disse, olhando Tessa de cima a baixo com desdém. Ela era alta, loira e impressionantemente bonita de uma maneira fabricada. Eu sou Tessa. Eu estou aqui para ajudar Senhora Catarina. Eu sou Vanessa Thorne, a mulher disse. Eu sou a noiva de Lorenzo. E deixe-me deixar uma coisa clara. Eu sei o que você está fazendo. Tessa piscou. Sinto muito. Vanessa se aproximou, cheirando a perfume caro e malícia. O ato de velha do campo, o dialeto, é um truque fofo. Mas Lorenzo é vulnerável onde sua mãe está em questão. Se eu descobrir que você está tentando manipulá-la para conseguir um anel em seu dedo, eu a destruirei. Tessa quase riu. Senhorita Thorne, eu preciso deste dinheiro para minha família. Eu tenho zero interesse em um homem que trata as pessoas como lixo, não importa quanto dinheiro ele tenha. Bom, Vanessa sibilou. Mantenha assim. Os 3 primeiros dias foram um borrão. Tessa passou cada hora acordada com Catarina. A velha mulher era deliciosa quando estava calma. Ela contou a Tessa histórias sobre um vinhedo na Itália, sobre um amor perdido chamado Antônio e sobre uma irmã que ela tinha traído. Eu roubei isso dela, cara. Catarina sussurraria durante o chá da tarde delas, seus olhos turvos. Eu roubei o direito de primogenitura e agora Deus me pune tirando minha mente. Tessa ouviu, acalmando-a, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que essas não eram apenas divagações. Os detalhes eram muito específicos. Catarina mencionou um medalhão de rubi e uma escritura escondida na parede. Lorenzo era raramente visto. Ele estava ocupado com a fusão, mas todas as noites ele voltava para a suíte. Afrouxava a gravata e observava Tessa ler para sua mãe. Na 4ª noite, uma tempestade irrompeu sobre Nova York. O trovão sacudiu as janelas da cobertura. Catarina acordou gritando. Tessa correu para o quarto, vestindo apenas uma camiseta e calças de moletom. Lorenzo já estava lá, sem camisa, tentando segurar sua mãe. Ela está queimando, Lorenzo gritou. Ligue para o médico. Não, é um ataque de pânico. Tessa gritou de volta. Saia do caminho. Ela subiu na cama, puxando a velha mulher para seus braços. Ela começou a cantar uma canção de ninar. A canção de ninar siciliana específica sobre o pescador e a estrela. Lentamente, os gritos de Catarina se transformaram em soluços, depois em silêncio. Ela adormeceu, agarrando a camisa de Tessa. Tessa olhou para cima, sem fôlego. Ela encontrou Lorenzo olhando para ela. Ele não estava olhando para ela com desprezo desta vez. Ele estava olhando para ela com intensidade. Ele estava perto, perto demais. Ela podia sentir o cheiro de sândalo e chuva em sua pele. Você é boa com ela? Lorenzo disse calmamente. A arrogância tinha ido embora, substituída por exaustão. Ela só precisa se sentir segura, Lorenzo. Tessa disse, usando seu primeiro nome sem pensar. Ela carrega muita culpa. Culpa sobre o quê? Ela fala sobre a irmã dela, Tessa disse. E um roubo. Lorenzo enrijeceu. Ele se afastou. A parede voltando a subir instantaneamente. Minha mãe está doente. Ela imagina coisas. Não ouça as divagações de uma mulher moribunda. Isso soa real para ela. Isso é o suficiente. Lorenzo estalou. Vá para a cama. Mas enquanto Tessa voltava para seu quarto, ela viu Lorenzo ir para a biblioteca. Ele não acendeu as luzes. Ele apenas serviu uma bebida e olhou para uma pintura na parede, um retrato da propriedade da família Ricci na Sicília. Tessa pausou. Ela reconheceu a propriedade, não de uma revista, mas de uma velha fotografia desbotada que sua avó havia guardado em uma bíblia.
Uma fotografia de uma casa com um arco quebrado distinto no jardim. Seu coração parou. Sua avó não tinha sido apenas da mesma vila. Sua avó tinha morado naquela casa. A percepção atingiu Tessa como um golpe físico. Se sua avó morava lá e Catarina estava falando sobre uma irmã traída, Tessa não era apenas uma garçonete aleatória. Ela era relacionada a essas pessoas. E se o roubo de que Karina falou fosse real, então Lorenzo Wright estava vivendo uma vida que pertencia à família de Tessa. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Muito pior. Vanessa Thorne tinha estado investigando. E no café da manhã, ela jogou um arquivo sobre a mesa na frente de Lorenzo. Eu te disse que ela era uma fraude. Vanessa sorriu, seus dentes brancos e afiados. Olhe para isto. Lorenzo abriu o arquivo. Seu rosto escureceu. Isso é verdade? Ele perguntou, segurando um papel. Seu irmão é um criminoso condenado? Tessa congelou. Toby se envolveu em uma briga me defendendo há 2 anos. Ele tem um registro. Sim, mas isso não tem nada a ver comigo. E suas dívidas? Lorenzo leu do papel. Você deve 50 mil dólares em contas médicas. Você está desesperada. Eu te disse que precisava do dinheiro. Tessa chorou. Eu nunca menti sobre isso. Você é uma responsabilidade, Vanessa interveio. Uma mulher desesperada com um irmão criminoso na casa de um bilionário. Ela provavelmente está planejando sequestrar Catarina. Isso é uma mentira, Tessa gritou. Lorenzo olhou para Tessa. A suavidade da noite anterior tinha ido embora. Ele era o CEO novamente. Frio, implacável. Arrume suas malas, Lorenzo disse. O quê? Você me ouviu? O acordo está cancelado. Eu não posso confiar em você. Mas sua mãe, eu contratarei uma enfermeira, uma profissional, não uma trapaceira. Lorenzo se levantou. Saia. Você será paga pelos dias que trabalhou. Nada mais. Tessa sentiu as lágrimas quentes em suas bochechas, não de tristeza, mas de raiva. Ela olhou para a pintura da propriedade uma última vez. Certo, Tessa disse, sua voz tremendo. Eu partirei. Mas pergunte à sua mãe sobre o medalhão de rubi. Lorenzo, pergunte a ela sobre Sofia. Lorenzo congelou. O que você disse? O nome da minha avó não era Isabela. Tessa cuspiu. Era Sofia. E ela morreu sem nada enquanto você vive em um palácio. Ela se virou e saiu correndo da suíte, deixando Lorenzo Ricci parado como uma estátua, a cor esvaindo-se de seu rosto. Sofia era o nome da tia que tinha morrido há 50 anos. A tia que deveria ter herdado a fortuna da família antes de desaparecer misteriosamente. As luzes fluorescentes da sala de espera do Monte Si zumbiam com um zumbido que causava dor de cabeça. Tessa sentou em uma cadeira de plástico, seus joelhos puxados até o peito, olhando para o chão de linóleo arranhado. Tinham sido 6 horas desde que ela saiu correndo do Plaza Hotel. 6 horas desde que ela jogou fora 15 mil dólares e a única chance que ela tinha de salvar Toby. Senhorita Reynolds? Tessa olhou para cima. Dr. Harris estava lá segurando uma prancheta, sua expressão grave. Ele está bem? Tessa perguntou, levantando-se apressadamente. Toby teve outra convulsão, Dr. Rus disse gentilmente. Nós o estabilizamos, mas sua condição está se deteriorando mais rápido do que antecipamos. O tratamento experimental em Zurique. Precisamos reservá-lo agora. Você tem o depósito? Tessa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O cheque que Lorenzo lhe escreveu estava em seu bolso, mas ela tinha saído antes que o trabalho estivesse feito. Tecnicamente, ela não tinha ganho isso. Se ela o descontasse, ele poderia processá-la por fraude, ou pior, cancelá-lo antes que fosse compensado. Estou trabalhando nisso, Tessa sussurrou. Você tem 48 horas, Tessa, o médico disse simpaticamente. Depois disso, a janela se fecha. Tessa saiu para a fria noite de Nova York. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha emprego. E ela tinha acabado de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do mundo. Enquanto isso, na cobertura no Plaza,
A atmosfera estava sufocante. Lorenzo Ricci sentou na biblioteca, o arquivo sobre Tessa Reynolds aberto diante dele. Mas ele não estava olhando para o registro criminal dela mais. Ele estava olhando para um relatório de investigador particular que ele tinha encomendado 2 horas atrás. Um mergulho profundo de emergência na história da família Reynolds. O relatório era fino, mas continha uma certidão de nascimento que fez o sangue de Lorenzo gelar. Mãe Sofia Ricci. Pai desconhecido. Local de nascimento: Brooklyn, NY 1974. Lorenzo bateu o arquivo. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte cintilante. Sofia, ele sussurrou. Crescendo na casa Ricci, o nome Sofia era uma maldição. Seu avô, o formidável Dom Giovanni Ricci, tinha proibido que fosse falado. Lorenzo foi dito que sua tia Sofia tinha morrido de uma febre quando ela tinha 18. Mas havia sempre rumores, sussurros entre a equipe de que ela tinha fugido com um soldado americano, que ela tinha sido deserdada. Se Tessa era neta de Sofia, ela não era apenas uma garçonete. Ela era sua prima de segundo grau. Lorenzo. Vanessa Thorne estava na porta vestindo um hobby de seda, um copo de champanhe em sua mão. Por que você ainda está obcecando por aquele lixo? Eu chamei a segurança. Se ela tentar voltar, eles aprenderão. Lorenzo se virou lentamente. Pela primeira vez, ele viu Vanessa não como sua noiva polida, perfeita, mas como algo afiado e venenoso. Você sabia, Lorenzo disse calmamente. Vanessa piscou. Sabia o quê? Você investigou o passado dela antes de hoje. Você sabia que o nome de sua avó era tão justo. É por isso que você estava tão ansiosa para se livrar dela. Vanessa tomou um gole de champanhe, seus olhos se estreitando. Eu estava protegendo seus interesses, querido. A fusão com a Aventura Holdings depende da estabilidade do fundo familiar Ricci. Se um herdeiro há muito tempo perdido aparece, uma garçonete com um irmão criminoso, o preço das ações despenca. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ela é família, Lorenzo disse, sua voz subindo. Ela é uma responsabilidade. Vanessa estalou batendo seu copo. E ela se foi. Esqueça-a. Lorenzo não respondeu. Ele passou por Vanessa pegando seu casaco. Onde você vai? Ela exigiu para encontrar a verdade. Lorenzo não pegou sua limusine. Ele pegou um táxi para Queens para o endereço listado no arquivo. Era um apartamento deteriorado em Atoria, impensado entre uma lavanderia e uma bodega. A campainha não funcionava. A porta da frente estava escorada aberta com um tijolo. Lorenzo subiu 4 lances de escada, o cheiro de óleo de cozinha velho e gesso úmido enchendo seu nariz. Ele alcançou o apartamento 4B e bateu. Sem resposta. Ele bateu novamente mais forte. Tessa, abra a porta! Um vizinho abriu a porta do outro lado do corredor. Um homem idoso em uma regata. Ela não está lá, amigo. Ela está no hospital. O irmão dela está mal. Lorenzo sentiu uma pontada de culpa afiada o suficiente para perfurar seu orgulho. Qual hospital? Monte Sinai. As crianças têm aquela coisa cerebral. Lorenzo se virou e correu escada abaixo. Quando ele chegou ao hospital, ele não precisou perguntar o número do quarto dela. Ele a encontrou na cafeteria, sentada sozinha em uma mesa de canto, olhando para uma xícara de café frio. Ela parecia pequena, derrotada e totalmente exausta. Lorenzo se aproximou da mesa. Ele não tinha seus guardas de segurança. Ele não tinha sua arrogância. Ele apenas tinha a pergunta ardente que o atormentava por horas. Tessa olhou para cima, seus olhos avermelhados. Ela não parecia surpresa em vê-lo. Ela parecia muito cansada para se importar. Aqui para me prender? Ela perguntou roucamente. Não. Lorenzo puxou uma cadeira e sentou. Eu estou aqui para perguntar sobre o medalhão. Tessa riu. Um som amargo e seco. O medalhão.
É com isso que você se importa, não o fato de que você me jogou na rua. Eu me importo com a verdade, Tessa, Lorenzo disse intensamente. Minha mãe, ela tem tentado me dizer algo por anos, hoje depois que você saiu. Ela disse algo lúcido. Ela disse, a chave está no coração do leão. Tessa franziu a testa. O leão, o brasão da família Ricci é um leão. Há um leão de pedra no jardim de nossa propriedade na Sicília. Ela diz, há algo escondido lá, algo que Sofia deixou para trás. Lorenzo se inclinou para a frente. Se você é realmente neta de Sofia, então metade daquela propriedade, metade de tudo pode legalmente pertencer a você. O testamento do meu avô nunca foi encontrado. Nós presumimos que ele deixou tudo para meu pai por padrão. Mas se houvesse outro testamento, Tessa olhou para ele. Eu não quero seu dinheiro, Lorenzo. Eu quero salvar meu irmão. É isso. Eu posso fazer ambos, Lorenzo disse. Ele colocou uma mão na mesa, palma para cima, uma oferta de paz. Eu já transferi os fundos para a clínica de Zurique. O helicóptero está esperando para levar Toby para lá esta noite. Tudo está pago. Tessa parou de respirar por um segundo. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente, mas desta vez elas transbordaram. Por quê? Por que você faria isso? Por quê? Lorenzo disse suavemente. Se você é do meu sangue, eu te tratei como um inimigo. E na Sicília, não há pecado maior do que virar as costas para a família. Ele se levantou. Mas eu preciso de prova. Eu preciso de um teste de DNA esta noite. Se for uma correspondência, você virá para a Itália comigo. Nós vamos encontrar o que sua avó escondeu. Tessa olhou para a mão dele, então para o rosto dele. Ela viu o conflito em seus olhos. O homem de negócios lutando contra o homem de honra. E se eu não for uma correspondência? Ela perguntou. Então o dinheiro para seu irmão é um presente, Lorenzo disse. Se antes pagam pela melhor garçonete que eu já demiti. Tessa lentamente estendeu a mão e pegou a mão dele. Era quente e firme. Ok, ela disse. Vamos encontrar a verdade. O jato particular tocou o solo na pista em Palermo assim que o sol estava se pondo, pintando o céu siciliano em roxos machucados e laranjas queimados. O ar aqui era diferente, mais pesado, cheirando a sal, limões e poeira antiga. O teste de DNA tinha sido conclusivo. Tessa Reynolds era uma Reati. A revelação tinha mudado a dinâmica entre eles. No voo, Lorenzo não a tinha tratado como uma serva, mas ele também não a tinha tratado como uma prima. Ele a observava com uma mistura de fascinação e cansaço. Ela era uma variável que ele não podia controlar, um elemento caótico introduzido em seu império perfeitamente ordenado. E eles não estavam sozinhos. Vanessa Thorne tinha insistido em vir. Ela sentou do outro lado do corredor usando óculos de sol dentro de casa, irradiando hostilidade. Ela alegou que estava lá para apoiar Catarina, que estava descansando na cabine traseira, mas Tessa sabia melhor. Vanessa estava lá para garantir que seu futuro como Sra. Ricci não evaporasse. Bem-vinda à Sicília, Lorenzo disse, desprendendo seu cinto de segurança, a terra do sol e dos segredos. Uma frota de SUVs pretos os esperava. A viagem para a propriedade levou 2 horas, serpenteando por montanhas acidentadas e olivais que pareciam que não tinham mudado em 1000 anos. Finalmente, eles viraram para uma estrada de cascalho particular, ladeada por ciprestes. No final da estrada estava o Vilouro. Era magnífico. Um palácio de pedra dourada desmoronando ligeiramente nas bordas, coberto de era, de pé em um penhasco com vista para o mar Terraniano. Quando o carro parou, a equipe doméstica se alinhou para cumprimentá-los. Uma mulher idosa em um avental preto estava na frente. Maria, a governanta que tinha servido a família por 50 anos. Lorenzo saiu ajudando sua mãe a entrar em sua cadeira de rodas. Então Tessa saiu. Maria ofegou. Ela deixou cair a cesta de limões que estava segurando. Eles rolaram pelo cascalho. Sofia! Maria sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Santa Maria Fantasma. Santa Maria, o fantasma voltou.
Tessa deu um passo à frente desajeitadamente. Não, eu sou Tessa. Sofia era minha avó. Maria correu para a frente, ignorando o protocolo, e agarrou o rosto de Tessa em suas mãos ásperas. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas. Os olhos o mesmo fogo. Você voltou para casa, Piccolola. Você finalmente voltou para casa. Lorenzo observou esta interação, sua mandíbula apertada. Ele viu o jeito que os outros servos olhavam para Tessa com reverência, não suspeita. Eles conheciam a história que lhe tinha sido negada. Maria, Lorenzo disse, sua voz cortando a emoção. Prepare a suíte de hóspedes, o quarto azul. Não, Maria disse firmemente, virando-se para o dono da casa com surpreendente desafio. Ela dorme no quarto de Sofia. Ele tem sido mantido pronto. Lorenzo hesitou, então assentiu uma vez. Muito bem, Vanessa zombou enquanto passava. Ridículo. Provavelmente está cheio de ratos. Naquela noite a vila estava em silêncio, exceto pelo som do vento uivando do mar. Tessa não conseguia dormir. Seu quarto, o quarto de Sofia, era uma cápsula do tempo. Havia flores secas de 1970 na penteadeira, livros sobre poesia e esboços de vestidos. Era o quarto de uma garota cheia de sonhos, uma garota que tinha sido apagada. Tessa encontrou uma foto encaixada na moldura do espelho. Era Sofia, jovem e bonita, rindo com um jovem bonito que não era o pai de Lorenzo. Inquieta, Tessa colocou seu hobby e saiu para o corredor. A casa parecia viva, rangendo e gemendo. Ela se viu atraída para as portas do jardim. Ela saiu para o pátio iluminado pela lua. O ar estava fresco. No centro do jardim coberto de vegetação estava a fonte que Catarina tinha mencionado e o leão de pedra. Era uma escultura maciça e desgastada pelo tempo de um leão rugindo, água escorrendo de sua boca para uma bacia musgosa. A chave está no coração do leão. Tessa se aproximou da estátua. Ela passou a mão sobre a pedra áspera. O peito do leão era sólido. Não havia buraco de chave, nenhum compartimento escondido. Ela verificou as patas, a juba. Nada. Eu verifiquei isso 10 anos atrás, uma voz disse das sombras. Tessa pulou. Lorenzo saiu de trás de um cipreste. Ele estava fumando um cigarro, olhando para o mar. Quando eu era um menino, eu ouvia as histórias também, Lorenzo disse, caminhando em direção a ela. Eu pensei que era tesouro pirata. Eu escalei tudo isso. É mármore sólido, Tessa. Não há nada dentro. Sua mãe tinha certeza, Tessa disse, tremendo ligeiramente no ar da noite. Minha mãe vê coisas que não estão lá. Lorenzo jogou seu cigarro para longe. Ele parou na frente dela, o luar pegando os ângulos afiados de seu rosto. Por que você realmente veio, Tessa? É apenas a curiosidade ou você quer o império? Eu te disse, Tessa disse, mantendo seu olhar. Eu quero saber por que minha avó morreu pobre no Brooklyn, enquanto você viveu como um rei. Eu quero saber se ela foi roubada. E se ela foi, Lorenzo perguntou suavemente. Se meu avô roubou seu direito de primogenitura para dá-lo ao meu pai, o que você fará? Me destruir? Eu não quero te destruir, Lorenzo. Mas eu não vou deixar você enterrar a verdade mais. A tensão entre eles era elétrica. Não era apenas raiva. Era uma estranha atração magnética. Eles eram dois lados da mesma moeda. O príncipe e a porpa, ligados pelo mesmo sangue. De repente, um forte estrondo ecoou do andar superior da vila. Vidro quebrando. Então um grito. Mãe! Lorenzo gritou. Ele disparou em direção à casa. Tessa bem em seus calcanhares. Eles correram pela escadaria de mármore pelo longo corredor até a ala de Catarina. A porta do quarto de Catarina estava escancarada. Um vaso jazia estilhaçado no chão. Catarina estava sentada na cama, apontando um dedo trêmulo para as portas abertas da varanda. As cortinas estavam esvoaçando descontroladamente ao vento. Lomonero! Ela gritou. Ele pegou os papéis. Lorenzo correu para a varanda.
Ele olhou por cima da borda. Uma figura escura estava correndo pelo gramado, indo em direção aos penhascos. Fique aqui, Lorenzo ordenou. Tessa, de jeito nenhum. Tessa pegou com um pesado castiçal de latão da mesa do corredor. Lorenzo não discutiu. Ele correu escada abaixo, saindo para o jardim. O intruso era rápido, vestido com um equipamento tático preto. Este não era um ladrão comum. Este era um profissional. A figura alcançou a velha parede de pedra na beira da propriedade. Ele saltou sobre ela. Lorenzo era atlético, mas ele estava de pijama e descalço. Ele alcançou a parede assim que a figura desapareceu no olival abaixo. Droga! Lorenzo bateu o punho contra a pedra. Tessa o alcançou, sem fôlego. Você viu quem era? Não, Lorenzo disse ofegando, mas ele sabia exatamente para onde ir. Ele não estava no quarto da minha mãe para machucá-la. Ele estava procurando por algo. Ele encontrou? Lorenzo se virou de volta para casa. Precisamos verificar a parede. Qual parede? Aquela sobre a qual ele pulou, Lorenzo percebeu. Ele olhou para a seção da parede que o ladrão tinha usado. Era mais velha que o resto. Parte da fortificação medieval original. Tessa se aproximou. O luar atingiu as pedras em um ângulo específico. Ela notou algo. Lorenzo, olhe. Ela apontou para uma pedra perto do topo. Tinha uma escultura nela. Fraca, gasta por séculos de chuva, mas visível. Não era um leão. Era um coração. O coração do leão, Tessa sussurrou. Não é a estátua, é a parede. A parede Leon construída por seu ancestral. Leon Ricci. Lorenzo olhou para a pedra. Meu Deus. Ele pegou uma rocha solta do chão e a esmagou contra a pedra esculpida. Soou oco. Ele bateu novamente mais forte. A argamassa desmoronou. Com um grunhido de esforço. Lorenzo soltou a pedra. Atrás dela havia uma pequena cavidade escura. Ele alcançou o interior. Sua mão fechou-se em torno de algo frio e metálico. Ele o puxou. Já era uma velha caixa de ferro enferrujada, e sentada em cima da caixa, intocada pelo tempo, estava um medalhão de rubi dourado. Tessa ofegou. É isso, esse é o medalhão da foto. Lorenzo abriu o medalhão. Dentro havia um minúsculo pedaço dobrado de pergaminho. Mas antes que ele pudesse lê-lo, uma luz cegante inundou o jardim. Solte isso! Uma voz ecoou. Lorenzo e Tessa giraram, protegendo seus olhos. 3 homens estavam na beira do olival, segurando lanternas e armas, e saindo de trás deles, vestindo um sobretudo sobre seu pijama de seda, estava Vanessa Thorne. Ela estava segurando um telefone. Bom trabalho, querido, Vanessa disse, sorrindo suavemente. Eu sabia que se eu te deixasse brincar de detetive por tempo suficiente, você o encontraria para mim. Agora entregue. A fusão depende daquela caixa, nunca vendo a luz do dia. Lorenzo se colocou na frente de Tessa, protegendo o corpo dela com o seu próprio. Vanessa, você contratou estes homens. Não leve para o lado pessoal, Lorenzo, ela disse, verificando suas unhas. Ventura Holdings paga melhor do que você, e eles não querem um herdeiro bastardo reivindicando 50% dos ativos. Agora me dê a caixa, ou a garçonete morre primeiro. Tessa apertou o castiçal mais forte. Eles estavam presos. Um penhasco em suas costas. 3 homens armados na frente. Mas Tessa notou algo que Vanessa não notou. A equipe doméstica, Maria, o jardineiro e o motorista, estavam lentamente emergindo das sombras da casa, segurando forcados, pás e velhos rifles de caça. Esta era a Sicília. E na Sicília, você não toca na família. O silêncio no jardim de Vidoro era pesado, quebrado apenas pelo chilrear das cigarras e o distante estrondo das ondas contra os penhascos. Os 3 mercenários seguraram suas armas firmes, os pontos vermelhos de laser dançando no peito de Lorenzo. Vanessa Thorne estava com a mão estendida, seu rosto uma máscara de ganância triunfante. A caixa, Lorenzo. Não seja um herói. Você tem tudo a perder.
Lorenzo olhou para a mulher com quem ele quase tinha casado. Ele viu o cálculo em seus olhos, a total falta de alma. Ele apertou seu aperto na caixa de ferro enferrujada. Você nunca me amou, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Você amou o portfólio. Amor é um investimento pobre, Vanessa zombou. Agora me dê isso ou eu digo a estes senhores para atirar na garota e então eu pegarei a caixa do seu cadáver e direi à polícia que foi um roubo que deu errado. Trágico. O coração de Tessa martelava contra suas costelas. Ela apertou o pesado castiçal de latão, seus nós dos dedos brancos. Ela não era uma soldado, ela era uma garçonete de Queens, mas olhando para a arma apontada para Lorenzo, uma raiva protetora feroz surgiu através dela. Você não vai atirar, Tessa disse, sua voz tremendo mais alta. Vanessa riu. Oh, querida, você não tem ideia de como o mundo funciona. Não, Tessa disse, dando um passo à frente, empurrando para além de Lorenzo. Você não tem ideia de onde você está. Vanessa franziu a testa. O quê? Tessa gesticulou para a escuridão atrás dos mercenários. Olhe! Das sombras das oliveiras, figuras emergiram. Não era apenas Maria e o motorista. Era a vila inteira. Homens em bonés planos segurando espingardas. Mulheres segurando pesadas frigideiras de ferro. Jovens com chaves de roda. Eles se moveram silenciosamente como fantasmas do velho mundo. Na Sicília, a notícia viaja mais rápido que fibra óptica. Maria tinha feito uma ligação para seu sobrinho, que ligou para seu primo, que ligou para a vila. A família Ritchie era o coração pulsante de Corleone. Eles tinham fornecido empregos, comida e proteção por gerações. E agora forasteiros estavam ameaçando o ar. Um homem grande com um bigode grosso e uma espingarda de cano duplo entrou na luz. Era Giuseppe, o padeiro local, que conhecia Lorenzo desde que ele era um menino. Senhorina, Jeppe disse para Vanessa, sua voz como cascalho. Eu sugiro que você guarde os brinquedos. Os carabinieri estão a 20 minutos de distância, mas minha mira é muito mais rápida. Os mercenários olharam em volta. Eles estavam em menor número 50-1. Eles eram profissionais, o que significava que calculavam o risco. Este era um risco ruim. Um por um, os mercenários baixaram suas armas. Nós não nos inscrevemos para uma guerra com os locais. O mercenário líder grunhiu. Ele embainhou sua arma e recuou. Mãos para cima. Vanessa gritou. O que você está fazendo? Eu te paguei. Mate-os. Seu dinheiro não vale a pena morrer, o homem disse. Ele se virou e correu para a escuridão, sua equipe o seguindo. Vanessa ficou sozinha ao luar, seu rosto pálido, sua boca abrindo e fechando como um peixe. O poder tinha mudado instantaneamente. Ela não era mais a predadora, ela era a presa. Lorenzo se aproximou dela, seu rosto frio como pedra. Ele não gritou. Ele não a atingiu. Ele apenas olhou para ela com uma decepção profunda e aterrorizante. Saia da minha terra, Lorenzo sussurrou. Lorenzo, espere. Vanessa gaguejou, tentando agarrar seu braço, sua máscara desmoronando em desespero. Eu estava te testando. O conselho me pressionou. Eu fiz isso por nós. Lorenzo a sacudiu como se ela fosse sujeira. Maria, ele chamou. A governanta idosa deu um passo à frente. Escorte a senhorita Thorne até o portão. Garanta que ela deixe a Sicília. Se ela retornar, Lorenzo pausou, olhando para os aldeões irritados. Eu não posso garantir a segurança dela. Vanessa foi arrastada, gritando e soluçando, seus calcanhares arrastando no cascalho. Quando ela se foi, a tensão quebrou. Os aldeões aplaudiram. Giuseppe deu um tapa nas costas de Lorenzo, mas Tessa não aplaudiu. Ela estava olhando para a caixa enferrujada nas mãos de Lorenzo. Abra, ela disse. Eles voltaram para dentro da vila para a grande biblioteca. Lorenzo colocou a caixa na escrivaninha de Mogno. Ele usou um abridor de cartas para forçar a trava enferrujada.
Com um gemido de metal, a tampa se abriu. Dentro, o cheiro de papel velho e lavanda seca exalou. Havia 3 coisas dentro. Primeiro, uma escritura. Uma escritura para a empresa de transporte Rishi, datada de 1974. Segundo, um último testamento e última vontade de Giovanni Rishi. E terceiro, uma carta selada endereçada meu filho Aleandro, o pai de Lorenzo. Lorenzo desdobrou o testamento primeiro. Seus olhos escanearam o papel amarelado, movendo-se para frente e para trás rapidamente. Ele paudeu. O que diz? Tessa perguntou, de pé ao lado dele. Diz, Lorenzo engoliu em seco. Diz que ele se arrependeu de ter expulsado Sofia. Diz que após sua morte a propriedade seria dividida igualmente. 50% para Leandro, 50% para Sofia. Tessa soltou uma respiração que ela não sabia que estava segurando. Então, é verdade. Eu sou uma ex. Sim, Lorenzo disse. Ele olhou para ela, mas não havia raiva em seus olhos, apenas uma estranha tristeza. Você possui metade de tudo. A empresa, a vila, as contas. Isso são bilhões de dólares, Tessa sussurrou. Eu posso salvar Toby. Eu posso comprar o hospital. Você pode comprar a Suíça, Lorenzo murmurou. Ele alcançou o terceiro item, a carta selada para seu pai. Lorenzo, Tessa disse gentilmente, você não precisa ler isso agora. Foi uma longa noite. Eu preciso saber, Lorenzo disse. Meu pai morreu. Nunca falando disso. Eu preciso saber se ele sabia. Ele quebrou o selo de cera. Ele puxou a carta. Enquanto ele lia, o silêncio na sala ficou sufocante. As mãos de Lorenzo começaram a tremer. Uma lágrima, uma única lágrima, rolou por sua bochecha. Ele deixou cair a carta na escrivaninha e caminhou até a janela, virando as costas para Tessa. Lorenzo, é tudo seu, ele disse, sua voz quebrando. O quê? Tudo isso. O dinheiro, a empresa, o nome. Ele se virou e ele parecia destruído. Eu não tenho direito a nada disso. Tessa pegou a carta. Estava escrita em caligrafia italiana trêmula. Meu caríssimo Alessandro, se você está lendo isso, eu me fui. Eu vivi uma vida de orgulho e pecado. Eu expulsei minha filha Sofia, meu próprio sangue, porque ela amou um homem pobre. Eu a substituí por você. Você tem sido um bom filho, mas você deve saber a verdade. Você não nasceu de minha esposa. Nós te adotamos do orfanato de San Miguel, depois que Sofia partiu para esconder a vergonha de não ter herdeiro. Você é um reate pelo nome, mas não pelo sangue. Meu sangue flui apenas em Sofia. Se ela ou seus filhos algum dia retornarem, faça o que é certo. Dê a eles o direito de primogenitura. Seu pai, Giovanni. Tessa deixou cair a carta. A sala girou. Lorenzo não era seu primo. Ele não era um reate biológico. Ele era o filho adotivo trazido para preencher o vazio que sua avó tinha deixado. Eu sou uma fraude, Lorenzo disse, sua voz oca. Eu tenho estado andando por aí como um rei, julgando pessoas, demitindo pessoas. E eu sou nada, apenas um órfão em um terno roubado. Ele tirou seu anel de sinete, o anel de leão, e o colocou na escrivaninha. Eu farei com que os advogados redijam os papéis de transferência pela manhã. Eu renunciarei como CEO. É tudo seu, Tessa. Você é a única verdadeira Raishi. Ele caminhou em direção à porta. Pare, Tessa disse. Não há nada a dizer, Lorenzo disse, não olhando para trás. Eu estou partindo. Eu disse pare, Tessa gritou, agarrando a pesada escritura e jogando-a nele. Isso atingiu suas costas e esvoaçou para o chão. Lorenzo se virou, chocado. Você pensa que este pedaço de papel te faz família? Tessa exigiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você pensa que DNA te faz um reate? Faz aos olhos da lei, Lorenzo disse, para o inferno com a lei. Tessa marchou até ele e o cutucou forte no peito.
Quem sentou ao lado da cama de sua mãe por 10 anos enquanto ela perdia a cabeça? Você que construiu a empresa de transporte em um império. Você que defendeu esta casa esta noite contra mercenários. Você. Mas minha avó Sofia, partiu. Tessa disse, sua voz caindo para um sussurro. Ela escolheu o amor em vez desta fria gaiola dourada. E Giovanni, ele era um velho amargo que tentou substituí-la. Mas ele não apenas comprou uma substituição, Lorenzo. Ele criou um filho. Ela pegou o anel da escrivaninha. Ela pegou a mão de Lorenzo. Era áspero, quente e tremendo. Família não é sangue, Lorenzo. Família é quem fica. Você ficou. Ela pressionou o anel de volta em sua palma. Eu não quero tudo isso, Tessa disse. Eu não sei como gerenciar um império de transporte. Eu sei como equilibrar 3 pratos em um braço. Se você partir, esta família morre de verdade. Lorenzo olhou para o anel, então para Tessa. A barreira entre eles, a parede de classe, de sangue, de segredos, finalmente desmoronou. O que você está propondo? Ele perguntou roucamente. 50, Tessa disse, sorrindo através de suas lágrimas. Parceiros, nós o gerenciamos juntos. Você cuida das salas de reunião, eu cuido das pessoas, e nós cuidamos de Catarina juntos. Lorenzo fechou a mão sobre o anel. Ele olhou para Tessa com uma intensidade que fez seus joelhos fraquejarem. Parceiros, ele concordou. E então ele fez algo que ele tinha querido fazer desde o momento em que ela derramou água em seus sapatos. Ele se inclinou e a beijou. Não era um beijo educado. Era um beijo de alívio, de paixão e de 2 almas perdidas finalmente encontrando sua âncora. E porque eles não eram parentes de sangue, não havia nada os segurando. 3 meses depois, a sala de reuniões da Hyatt Global em Manhattan estava lotada. Os acionistas estavam nervosos. As ações tinham flutuado descontroladamente desde a prisão de Vanessa Thorne e os rumores de uma mudança na liderança familiar. Sr. Henderson, o gerente do restaurante L'Horizonte, estava lá também, servindo o evento. Ele estava tremendo. Ele tinha ouvido os rumores de que o novo coproprietário era alguém que ele conhecia. As portas duplas se abriram. Lorenzo Ricci entrou, parecendo mais afiado e mais imponente do que nunca. Mas ele não estava sozinho. Caminhando ao lado dele, vestindo um terno azul marinho de poder sob medida que custava mais do que o carro do Sr. Henderson, estava a Tessa. Ela não parecia mais uma garçonete. Ela parecia uma rainha. Eles estavam na cabeceira da mesa. Lorenzo esperou pelo silêncio. Senhoras e senhores, Lorenzo começou, tem havido rumores sobre o futuro desta empresa, sobre um herdeiro perdido, sobre legitimidade. Ele olhou para Tessa. Os rumores são verdadeiros. Eu gostaria de apresentar a vocês Tesseriti, minha parceira, minha co-CEO e minha noiva. A sala irrompeu em suspiros e aplausos. Tessa sorriu, levantando uma mão para silenciá-los. Obrigada, ela disse. Sua voz era clara, confiante. Nós temos muito trabalho a fazer, mas primeiro algumas mudanças. Ela apontou para o fundo da sala. Sr. Henderson. Gary Henderson congelou, segurando uma bandeja de canopasse. Sim, senhorita Reynolds. Quero dizer, senhorita Wright. Os garçons em seu restaurante, Tessa disse, eles estão sobrecarregados. Com efeito imediato, seu salário por hora é triplicado e eles recebem benefícios médicos completos. Se eu ouvir você gritando com um garçom por derramar água novamente, você responde a mim. Henderson engoliu em seco. Sim, mãe. Obrigado, mãe. Bom, agora vamos falar sobre a expansão mediterrânea. Mais tarde naquela noite, Tessa e Lorenzo visitaram o Hospital Monte-Si, mas eles não estavam na sala de espera desta vez. Eles estavam em uma suíte VIP privada. Toby estava sentado na cama, uma bandagem em volta da cabeça, jogando um videogame. Ele parecia rosado, saudável e vivo. Ei, irmã! Toby sorriu.
Lorenzo me trouxe o novo console. Lorenzo sorriu, encostado no batente da porta. Ele me venceu 3 vezes já. Eu acho que vou ficar com o transporte. Tessa se aproximou e abraçou seu irmão, enterrando seu rosto no ombro dele. A cirurgia experimental em Zurique tinha sido um sucesso. Ele ia viver. Ele ia para a faculdade. Ele ia ficar bem. Você o salvou? Tessa sussurrou para Lorenzo mais tarde, enquanto eles saíam para o ar fresco de Nova York. Não, Lorenzo disse, envolvendo seu braço em volta da cintura dela. Nós nos salvamos uns aos outros. Eles entraram na limusine esperando, mas em vez de ir para o Plaza, Lorenzo deu ao motorista um endereço diferente. Onde estamos indo? Tessa perguntou. Para a Itália, Lorenzo disse. Minha mãe. Nossa mãe está esperando. Ela quer ver o vestido de noiva. Qual? O de Sofia, Lorenzo disse suavemente. Nós o encontramos no sótão. Maria o arrumou. Ele te serve perfeitamente. Tessa apoiou a cabeça no ombro dele. Ela pensou sobre a jornada da água derramada ao anel de fogo aos penhascos da Sicília, à sala de reuniões. Ela pensou sobre as reviravoltas do destino que os tinham trazido aqui. A garçonete e o bilionário, o órfão e o herdeiro. Descobriu-se que o velho provérbio siciliano estava certo. Luli Nunes Luna, o sol nunca esquece a lua. Eles eram diferentes, mundos à parte, mas eles pertenciam ao mesmo céu. Pronta para ir para casa? Lorenzo perguntou, beijando o topo da cabeça dela. Tessa sorriu, olhando para as luzes da cidade borrando ao passar. Eu já estou lá. E foi assim que um copo de água derramado mudou o destino de um império. Tessa não apenas encontrou uma fortuna, ela encontrou uma família, um passado e um futuro que ela nunca ousou sonhar. Lorenzo Ricci aprendeu que sangue não faz um rei, caráter faz. Das humildes ruas de Queens aos penhascos dourados da Sicília, eles provaram que às vezes as maiores reviravoltas na vida levam aos destinos mais bonitos. Se você amou esta história de karma, destino e romance, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma nova história. O que você faria se descobrisse que era um herdeiro secreto? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.